Boa tarde, senhores. Tudo bem? O vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre se a gravação telefônica, aliás, uma gravação por meio de uma câmera telefônica que flagra um médico em um hospital praticando sexo oral com a paciente que no momento do fato estava sedada, se essa prova ela seria válida ou lícita, ou seja, se os funcionários eles poderiam colocar um aparelho celular escondido dentro de um armário para que esse aparelho, por meio de uma câmera, ele conseguisse flagrar o crime que eu acabei de mencionar, ou seja, o médico praticando estupro de vulnerável contra a paciente que no momento do fato estava sedada. Então, no vídeo dessa semana nós vamos abordar se essa prova é válida ou não e se há necessidade ou não de autorização judicial para que essa prova seja usada pela justiça. Antes de iniciar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e caso queiram fazer alguma sugestão, estamos à disposição. Então, quanto à validade dessa prova, em regra em ambiente público, é permitida a gravação por meio de câmera, de telefone celular. Como, por exemplo, a polícia fazendo uma abordagem, uma busca pessoal em determinado indivíduo. Então, em regra em ambiente público, é permitida essa gravação por meio de câmera telefônica. Excepcionalmente, em ambiente privado, também é permitida essa gravação, desde que, como no caso especificado, seja para flagrar um crime, como um médico praticando sexo oral com uma paciente que no momento do fato estava sedada, logo após o parto, em um hospital. Então, nesse caso em que pesa o ambiente ser privado, a prova feita por essa gravação de imagem, por meio de câmera de telefone celular, essa prova é lícita. Uma vez que o autor do fato, o médico, ele não pode se valer do direito fundamental à intimidade para salvaguarda de prática ilícita. Isso já foi decidido pela Suprema Corte, no habeas corpus 78.814, relator Celso de Mello, primeira turma, julgado em 1/3/94, que diz que a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210 de 84, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Eis que a cláusula tutelar de inviolabilidade de sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda da prática ilícita. Então, o mesmo raciocínio pode ser usado no caso que eu estou explicando. Ou seja, o médico não pode se valer do seu direito à intimidade para a prática para a salvaguarda de prática ilícita, como no caso o crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217A do Código Penal. Não obstante, essas imagens, elas não podem ser divulgadas para terceiro e nem em redes sociais, sob pena da pessoa responsável por essa divulgação responder por crime contra a honra no âmbito criminal e no âmbito civil responder por reparação por danos morais. Então, essa prova produzida, ela só pode ser apresentada pelos órgãos de justiça, ou seja, para a Polícia Civil, ou Polícia Federal, Ministério Público ou Poder Judiciário. Portanto, essa imagem feita por câmera de telefone celular do crime praticado pelo médico, ela não pode ser divulgada nem para terceiro nem em redes sociais, ou seja, só pode ser encaminhada para os órgãos da justiça. Quanto à autorização judicial, em ambiente público não há necessidade de autorização judicial, ou seja, a captação de imagem de pessoas, como por exemplo a polícia fazendo abordagem, uma busca pessoal em determinados da pessoa em uma praça pública, não há necessidade de autorização judicial. Por outro lado, se o ambiente for privado, um ambiente privado, como por exemplo
um escritório de advocacia, em regra é necessária ordem judicial para a captação de imagem. Isso está no artigo 8A da Lei 9.296, Lei de Interceptação Telefônica, alterada pelo pacote anticrime, que fala: para instrução, investigação e instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, iguais e eficazes, ou seja, proporcionalidade na perspectiva da necessidade, quando a prova não puder ser produzida por outros meios. E o segundo requisito, se houver elementos probatórios de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, com infrações penais conexas. Ou seja, isso aí seria a prova da materialidade, indício de autoria, em crimes que possuem pena máxima superior a 4 anos. Então essa é a regra quando se tratar de ambiente privado. Excepcionalmente, mesmo em ambiente privado e sem autorização judicial, é permitida essa gravação de imagem, como no nosso caso, no caso que eu estou explicando, de gravação feita por câmera de telefone celular, escondida dentro de um armário, de médico praticando sexo oral com a paciente, logo após o parto, que nesse inteirinho ela estava sedada. Então, nesse caso, essa prova, em que pese ter sido feita em ambiente privado, ela é válida, mesmo que não tenha autorização judicial, uma vez que o próprio autor do crime ele não pode se valer do direito fundamental à intimidade para salvaguarda de prática ilícita, conforme o julgado que eu acabei de mencionar. Então, portanto, a prova, no caso hipotético, mesmo sem autorização judicial, e mesmo se tratando de ambiente privado, ela é válida, uma vez que ela se trata de apuração e comprovação de um crime praticado por como no caso explicado, por um médico, que não pode se valer do seu direito à intimidade para a salvaguarda da prática ilícita, da prática de delito. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Caso tenham gostado de nosso vídeo, é só dar um joinha. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom final de semana, uma boa tarde.